E aí, tudo pronto para a gente desvendar de vez a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a famosa LDB? Pense nela como o grande manual de instruções, a planta mestra que organiza todinha a educação no Brasil. E para quem está na luta dos concursos, dominar essa lei, é a chave para aprovação. Então, vamos começar. Essa é a pergunta de R$ 1 milhão, não é mesmo? A LDB é longa, cheia de detalhes e vira e mexe tem uma atualização nova. Às vezes parece um bicho de 7 cabeças, mas a boa notícia é que com a estratégia certa dá para chegar lá no topo. E é exatamente essa estratégia que a gente vai construir aqui, passo a passo. E tá aqui o tamanho do nosso mapa, 92 artigos. É bastante coisa. E é justamente por isso que um estudo focado faz toda a diferença. A ideia não é decorar tudo, de jeito nenhum, mas sim entender a lógica, os pilares e, claro, mirar naquilo que as bancas de concurso mais adoram cobrar. Ok, vamos pensar como se a LDB fosse um prédio. Para entender qualquer construção, a gente começa por onde? Pela planta baixa, certo? Com a lei é a mesma coisa. Vamos começar pela sua fundação. O que exatamente a LDB regula? Entender isso já é o primeiro passo para não cair em nenhuma pegadinha. Logo de cara, o artigo 1º já faz uma distinção que é, olha, crucial. A lei reconhece que a gente se educa em todo lugar, na família, no trabalho, na vida em sociedade. Mas o foco da LDB, o que ela veio para organizar, é a educação escolar. Ou seja, aquela que acontece dentro dos muros da escola, com professor, currículo e tudo mais. Guardar essa diferença é fundamental. E aqui está a alma do negócio, a filosofia por trás de tudo. A LDB não enxerga a escola como uma bolha isolada do mundo. Pelo contrário, o texto diz que a educação escolar deverá, veja bem, não é poderá, é uma obrigação. Ela deverá se conectar com o mundo do trabalho e com a prática social. A ideia, no fim, é formar cidadãos completos, que aplicam o que aprendem na vida real. Bom, se a gente já entendeu a fundação, agora é hora de conhecer os pilares que sustentam todo esse edifício da educação brasileira. Quais são os grandes objetivos e quais são as regras do jogo que ninguém pode quebrar. Vamos mergulhar agora no famoso tripé das finalidades e nos princípios que são a base de tudo. Olha, se tem uma coisa que precisa estar na ponta da língua é esse tripé aqui. Ele é a essência de tudo e despenca em prova. O artigo 2º deixa claro, a educação tem 3 objetivos que andam sempre de mãos dadas. Primeiro, desenvolver o estudante em todas as suas dimensões. Segundo, prepará-lo para ser um cidadão ativo. E terceiro, qualificá-lo para o mundo do trabalho. É um equilíbrio perfeito. Certo, depois de saber para onde a educação vai, a gente precisa saber como ela vai. E é aí que entram os princípios. Pense neles como as grandes colunas que sustentam toda a prática na sala de aula. O artigo 3º lista esses valores que são inegociáveis. São as regras de ouro da nossa educação. Agora, atenção máxima. Vamos focar nos princípios que as bancas amam usar para criar pegadinhas. Fique de olho nesses detalhes. Não basta dar acesso à escola, tem que garantir a permanência do aluno. A experiência que a lei manda valorizar é a extraescolar, ou seja, a bagagem que o aluno traz de fora da escola. E a gestão democrática. É uma regra para o ensino público. Esses pontos são cruciais. E aqui tem um ponto importantíssimo do artigo 24. A LDB bate muito na tecla de que, na hora de avaliar, os aspectos qualitativos devem prevalecer sobre os quantitativos. O que isso quer dizer na prática? Que o progresso do aluno, o desenvolvimento dele, é muito mais importante do que uma simples nota na prova. A avaliação serve para acompanhar o processo e não só para classificar. Já vimos a fundação, os pilares. Que tal a gente olhar agora o mapa dos andares? Como é que a LDB organiza as diferentes fases da jornada de um estudante? Pode parecer complicado, mas a estrutura é bem mais simples do que a gente imagina. É isso, simples assim. A educação nacional inteira se divide em apenas 2 grandes níveis. Primeiro, vem a longa jornada da educação básica, que aliás é obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos. E depois dela, vem a educação superior. Bem direto ao ponto, né? E dando um zoom naquele primeiro grande nível, a educação básica, a gente encontra as 3 etapas que todo mundo conhece bem. A educação infantil,
o ensino fundamental, que é a fase mais longa, e, por fim, o ensino médio, que já prepara para o próximo passo. Além dos níveis, a LDB fala das modalidades, que são como formas diferentes de oferecer ensino, que atravessam toda a estrutura. A educação especial é o exemplo perfeito e um tema quentíssimo nas provas. A lei é muito clara aqui. O atendimento tem que ser oferecido preferencialmente na rede regular. Essa palavrinha reforça o compromisso total com a inclusão. Agora, um recado muito importante. Não dá para pensar na LDB como uma lei estática, escrita em pedra lá em 1996. De jeito nenhum. Ela é um documento vivo que está sempre se adaptando às novas demandas da sociedade. E adivinha só, essas mudanças são o prato cheio das bancas de concurso. Pode acreditar nessa frase porque ela é a mais pura verdade. Se a LDB teve alguma alteração recente, pode apostar que a chance desse tópico cair na sua prova é altíssima. Os examinadores adoram usar as novidades para saber quem está realmente ligado no assunto. Então, vamos dar uma olhada nas mais importantes. Olha só o movimento da lei nos últimos anos. Em 2021, um passo gigante na inclusão com a educação bilíngue para surdos. Em 2022, o foco total na alfabetização. Já em 2023, uma resposta direta aos nossos tempos, com a educação digital virando o dever do Estado. E em 2024, as discussões continuam com as reformas do ensino médio. Cada uma dessas mudanças é um tema em potencial para uma questão de prova. Bom, chegamos na parte mais estratégica da nossa conversa. Com 92 artigos para estudar, a pergunta que fica é: onde eu devo concentrar a minha energia? A boa notícia é que, analisando as provas antigas, a gente concebe um verdadeiro mapa do tesouro, que mostra exatamente os artigos que mais se repetem. Pode tirar um print, anotar, porque aqui está o ouro. Os artigos que falam sobre os princípios do ensino, os deveres do Estado, as regras gerais de educação básica, a organização dos currículos e, claro, a educação especial são os campeões absolutos de cobrança. Dominar esses 5 grandes temas aumenta e muito as chances de um resultado excelente na prova. E a gente termina com uma provocação para a gente pensar. A LDB, com essa base sólida lá de 1996, mas com todas essas reformas constantes, é uma lei que se esforça para continuar relevante. Mas será que ela consegue acompanhar a velocidade com que o mundo muda? Essa é a grande questão que com certeza vai continuar moldando o futuro da educação aqui no país.